Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. Gente, e é a aula de número 31. Nessa aula, a gente tem como tema concordância verbal. Então, na aula 31, a gente vai concluir o estudo de concordância verbal, certo? Então, fique com a aula da Pro. Dando continuidade às regras, nós estamos aqui, revisando. Aliás, não é revisando, é dando continuidade às regrinhas de concordância verbal. Então, nós vamos ter a regra que é relacionada ao verbo ter e vir, certo? O que é que diz essa regra? A concordância desses verbos ter e vir tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? Quando é conjugado na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, que vocês sabem o que é plural e o que é presente do indicativo, né? Já são no ano. Então, apresenta o quê? Apresenta um acento circunflexo. Como assim, professora? Observe aqui, Pedro tem estudado muito. Se você observar, Pedro está no singular, não tá? Só é um sujeito, o sujeito é simples. Então, se eu estou relacionado a singular, certo? Eu não vou usar acento no verbo ter, assim mesmo como no verbo vir. Mas se eu tenho um sujeito composto, então eu vou usar algo no plural, no caso eles, porque quando eu digo Pedro e Alice, eu estou me referindo a quem? A eles, não é? Então, terceira pessoa do plural. Então, e se tratando de plural, o verbo ter, assim como o verbo vir, eles vão receber o acento circunflexo, certo? Em singular, eu vou dizer que Pedro tem, sem o acento circunflexo. E em se tratando de plural, aqui Pedro e Alice, que é eles, se refere à terceira pessoa do plural, né? Então, aqui eu tenho tem com acento circunflexo. Lembrem sempre. Então, sempre que for o sujeito aqui se referindo a eles, terceira pessoa do plural, o verbo ter ou o verbo vir vai ficar acentuado com acento circunflexo, ok? Vamos ver essa outra particularidade. Com os verbos derivados de vir, de ter e vir, o que acontece? A terceira pessoa do singular recebe o acento agudo e a terceira do plural vai receber o quê? O acento circunflexo. Como assim, professora? Derivado de ter e vir. Observe, mantém no finalzinho como se tivesse tem, né? Do verbo ter, né? Mantém. E aqui, detém. Quando ele diz derivado, é a terminação. Lá no final, tem, certo? Que está relacionado ao verbo ter. Então, observe aqui, o governo francês é o quê? Singular. Mantém. Quando é singular, eu vou usar aqui acento agudo. Muito bem. Já, as áreas contaminadas já é plural. Então, as áreas contaminadas detém, eu vou usar o que aí? Qual é o acento? Detém grande quantidade de contaminados. Então, aqui, observe isso aí, certo? A diferença, com os verbos derivados de ter e vir, a terceira pessoa do singular recebe acento, o quê? Está referindo a ele, recebe acento agudo. Já a terceira pessoa do plural, que aqui, as áreas contaminadas, elas, está se referindo à terceira pessoa do plural. Então, vai receber acento circunflexo. Então, fiquem ligados nessas regrinhas aí. Então, vamos para outra regra. A regra da concordância dos verbos impessoais. Professora, o que são verbos impessoais? Na gramática normativa da língua portuguesa, tem os verbos pessoais e os impessoais. Para você diferenciar o que é um verbo pessoal, é aquelas que você pode encontrar o conjugado relacionado à primeira, à segunda ou à terceira pessoa do singular ou do plural, que vai se referir a eu, a tu, a ele, a nós, a vós, ou a eles ou elas, certo? Esses são os verbos pessoais. Os verbos impessoais são o quê? São verbos que não podem ser substituídos por pronomes. São aqueles verbos que eu não vou ter como conjugá-los e substituir lá no lugar dele por um pronome eu ou por um pronome ele. É diferente, já observe aqui nesse exemplo anterior, quando eu digo as áreas contaminadas, eu posso substituir as áreas contaminadas pelo pronome elas. Não posso?
Então aí, no caso, eu tenho um verbo pessoal, porque aqui eu pude, né, trocar as áreas, substituir as áreas contaminadas por um pronome pessoal. Já nos verbos impessoais, isso não é viável, não pode acontecer, porque não tem como. Observe aqui, então, quais são os verbos impessoais? São aqueles verbos que indicam o quê? Fenômenos da natureza, ou então o verbo haver, certo? Aqueles que eu não vou ter como identificar a pessoa. Que a pessoa é eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Observe o exemplo. Trovejou durante a madrugada. Se eu substituir aqui, trovejou, eu posso substituir aqui? Não tem como eu colocar um pronome. É inviável, impossível. Então, trovejou, indica fenômeno da natureza, é um verbo impessoal. Vamos lá para o verbo haver. Há 2 anos sem estiagem. Então, tem 2 anos, existem 2 anos, né? Faz 2 anos que não tem estiagem, sem estiagem. E aqui, ó, era 15 horas. E aqui eu não posso substituir por um pronome. E faz 3 dias que chove. É impossível também eu substituir aí, usar um pronome no lugar dele. Então, aqui são verbos impessoais. E a regra diz o quê? São verbos impessoais os verbos que não podem ser substituídos por pronomes pessoais. E são eles, verbos que indicam fenômeno da natureza e verbo haver. Então, vamos aqui. Outra regra, quando o sujeito contém expressão de porcentagem. Minha gente, olha como foi que a professora botou contém. É quando ela está digitando apressada, mas não é assim não, né? Com e tem separado não, certo? Vocês sabem, contém é junto, certo? E aqui é um N. Foi a pressa de digitar o slide, me perdoem aí. Então, ó, quando o sujeito contém a expressão de porcentagem, o que acontece quando vem lá no sujeito, vocês sabem que é sujeito da oração. Ó, observe, 70% dos alunos, o sujeito é esse aí, 70% dos alunos. Então, aí contém o quê? Uma expressão de porcentagem, não é? O que é que acontece? O verbo da oração é flexionado na terceira pessoa do plural. Se a expressão de porcentagem for maior que 1, no caso, todo mundo sabe, né? Aquela questão de 1 hora. Quando é mais de 2, né, a gente vai dizer são 2 horas. A mesma coisa acontece aqui na regrinha para quando o sujeito tem o que? Uma expressão de porcentagem. Se for representando só uma porcentagem, o que acontece? Se for mais de uma, vai para o plural. Se for só uma, fica no singular. Olha só, 70% dos alunos, né? Aqui 70 é mais de 1. Então, o verbo vai ter que ficar no plural, lógico. E olha aqui, ó. 1% dos estudantes, embora aqui dos estudantes esteja no plural, mas nós temos uma porcentagem que indica aqui que é 1%. Se relacionar a 1, vai ficar o quê? No singular. Se for mais de 1 a porcentagem, o verbo fica no plural, certo? A regra é bem clara. Vamos aqui, com esse assunto, né, concluirmos o nosso estudo sobre a questão da concordância verbal. Revejam o vídeo da aula 24, certo? Que lá nós temos as outras regrinhas de concordância verbal, que juntando com essas vocês vão ter um bom estudo de concordância verbal. Para quem for fazer IF, nessa situação a gente nem sabe nem se vai ter seleção, mas creio que tenha, porque esse assunto é de muita importância, ok? Então, nossa aula termina aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus.